Eu sou Franciele Lisboa de Almeida, tenho 38 anos, sou formada em Ciências Sociais pela Federal do Paraná, mestra em Antropologia Social pela Unicamp, professora de Sociologia e Antropologia no Instituto Federal, lá em Paranaguá, que fica aproximadamente 90 quilômetros aqui de Curitiba, e atualmente eu estou fazendo doutorado no programa de antropologia da Federal do Paraná. Além disso, eu sou mãe, tenho 2 crianças, 2 enteados, vivo com a minha família aqui em Curitiba. Também sou uma apaixonada pelo universo artístico, das artes, e, por sinal, a literatura tem sido um grande conforto e companhia nesse momento de pandemia tão difícil que a gente está vivendo, né? Qual é a sua trajetória acadêmica e qual é seu tema de pesquisa no doutorado? Bom, então, eu cursei Ciências Sociais, né? E desde o momento que eu estava fazendo o curso, eu me identifiquei bastante com a antropologia, que é uma das ciências sociais, né? Ao lado da sociologia e da ciência política. E na época da graduação, eu fiz pesquisa com trabalhadores rurais, sem terra, e comunidades quilombolas aqui no interior do Paraná. Naquela época, eu também trabalhei numa cooperativa de planejamento urbano e rural, e equipe multidisciplinar, então foi bastante rico, assim, para conviver com profissionais de outras áreas, assim. Aí, para o final dos anos 2000, eu já tinha me formado, eu tive a oportunidade de passar um semestre na França, em Paris, por conta do doutorado sanduíche do meu companheiro na época, né, a época em que as pessoas faziam muito isso, né, porque as políticas públicas incentivavam, né, esse tipo de capacitação no exterior. E nesse período eu frequentei bastante museu, muito mais do que eu tinha frequentado aqui, né? Até porque eu sou do interior, um lugar que não tinha muito esse tipo de instituição. Essa experiência teve um impacto muito grande, assim, porque por lá eu pude ver, assim, diversos artefatos que eu lia na antropologia. Então, vários adornos, plumários de indígenas aqui que vivem no Brasil, máscaras de povos africanos de vários lugares diferentes, máscaras e totens de indígenas da costa noroeste americana. E, de repente, assim, ao mesmo tempo que isso me causou um grande fascínio, né, de ver essas coisas dos outros, também me gerou uma inquietação muito grande. Por que isso está aqui? Porque eu nunca vi no Brasil uma coifa maravilhosa como essa. E aí isso ficou muito na minha cabeça, e lá em Paris, naquela época, a antropologia estava discutindo bastante isso ali na margem da criação do Museu do Quebra-Li, que é o herdeiro do Museu do Homem. Então, vários artefatos, as coleções passaram do Museu do Homem para o Museu do Quebra-Li, e ganhamos status de arte, e isso tudo foi um boom na minha cabeça. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que coisa é essa, né? Eu nunca estudei nada disso. E eu construí, voltando para o Brasil, eu já ia fazer seleção de mestrado, e eu construí um projeto para trabalhar, procurando entender um pouco essa passagem de objetos etnográficos para objetos de arte. E entrei no mestrado em antropologia da Unicamp, mas na época, por várias questões, não tive quem me orientasse no projeto que eu tinha desenvolvido, e aí eu acabei tendo que mudar a minha pesquisa. Eu acabei trabalhando com autorrepresentação indígena através dos vídeos produzidos por eles, que, enfim, eles têm produzido vídeos desde a década de 80, pelo menos, e eu achava muito importante, assim, trabalhar com esse material, dar, né, conhecimento para esse material. Mas nunca saiu da minha cabeça de trabalhar com coleções etnográficas. Terminei o mestrado na Unicamp em 2013, a minha filha tinha acabado de nascer, então eu defendi ela com ela no colo, com 7 meses, assim, um momento bem conturbado, e um ano antes de eu terminar o mestrado, eu entrei na FUNAI, né, passei no concurso e fui servidora na FUNAI por um período ali de 1 ano e pouco. Então, eu trabalhei tanto no litoral de São Paulo, quanto um tempo um pouquinho maior no Rio Grande do Sul, com os Caingangue.
E foi também um outro momento importante de um encontro com os indígenas, assim, né, que aí, desde então, principalmente, né, então foi um momento que eu estava atuando na FUNAI diretamente com os indígenas e estudando os vídeos indígenas, então foi um encontro sem volta, né, que marcou ali o começo da minha carreira desse diálogo com os indígenas, até aqui, pelo menos, e eu imagino que vai ser para a vida toda. Mas por conta de ter a minha filha e tudo, eu acabei pedindo exoneração da FUNAI e vindo para Curitiba, que é onde estava meu companheiro na época, e sem trabalho, com uma filha pequena, eu acabei estudando e fazendo concurso para o Instituto Federal do Paraná, e aí eu fui aprovada e comecei a docência lá, atuando, né, tanto na educação básica quanto superior, e foi, assim, um encontro muito feliz, assim, eu me realizo muito nessa função de educadora, né? E até para continuar a minha carreira docente, eu vi a necessidade de fazer um doutorado, e aí, óbvio que veio na minha cabeça, de novo, aquele interesse pelas coleções etnográficas, e aí eu já vinha conversando com a professora Laura Pérez Gil, né, que na época ela estava responsável pela unidade de etnologia do museu aqui na UFPR, e aí, né, ela tinha bastante desse apelo, assim, né, que a relevância, a importância de estudos no acervo do MAI, né, o que é um museu universitário, e aí eu li um artigo dela que ela comentava sobre, né, fazendo um balanço ali das coleções de etnologia do MAI, ela comentava, né, como que as coleções, elas abordavam mais sobre um universo masculino e ritual do que um universo mais feminino, privado e infantil. E isso ficou muito assim na minha cabeça, né? Eu acho que também eu, naquele momento, de mãe de uma criança pequena, eu estava uma mulher separada, enfim, essas questões pesaram bastante na minha escolha naquela ocasião, né? E aí eu fui até a Reserva Técnica do MAI para conhecer um pouco mais sobre as coleções, já tinha interesse, enfim, de fazer um projeto sobre alguma coleção do museu. E aí, conversando com a Laura, né, sobre essa minha inquietação, sobre as características das coleções que ela tinha identificado do MAI, ela me contou um pouco sobre a coleção Maria Inês Cruz Mello, né, que era uma coleção que tinha chegado no museu não fazia muito tempo, 2 momentos de doação, então era uma coleção nova ali, e foi formada por uma mulher, e ela contou brevemente a história, e aquilo já me causou um grande interesse, assim. Eu brinco que eu estava, neste momento, em busca de uma coleção, né, e acabou que essa história da coleção, do pouco que ela me contou ali, porque ela foi bastante breve, me causou um grande interesse. E aí eu fui para casa e fui ler a respeito, fui ler a tese da Maria Inês, e aí eu construí um projeto para trabalhar a partir dessa coleção, mas, num primeiro momento, o interesse era na cultura material em si, do povo Auja, que é a coleção majoritariamente, né, formada por artefatos, pelo menos a parte, né, artefatual, do povo auto-xinguano Auja, que vive no Mato Grosso, dentro da terra indígena do Xingu, mas, conforme eu fui fazendo a pesquisa, eu fui percebendo que a coleção ela dizia mais sobre a relação, a forma de colecionamento, né, a partir da relação da antropóloga em campo, do que a cultura material em si. Então, a pesquisa acabou dando uma torcida, assim, e hoje em dia ela está muito mais sobre esse colecionismo e como que a trajetória da Maria Inês, ela acaba se refletindo nessa coleção, né, e essa coleção reflete também essa trajetória dela, e aí vínculos institucionais, de pessoas e antropólogos em outras instituições. Então, basicamente, eu estou, neste momento, abordando isso. É interessante, né? Você falou dessa coisa da torcida, da pesquisa. Eu acho que isso que é a beleza da antropologia, na verdade, né? Você vê o que na verdade, essa coleção pode te trazer de melhor. Você foi pensando muito na cultura material, Auja, mas, na verdade, o que a coleção te trouxe de mais interessante e pulsante era
essa relação, né, da Maria Inês com, enfim, como antropóloga, né, com a sua família em campo, né. Uhum. Então, indo para a próxima pergunta, que eu acho que já conecta com todas essas questões, quem foi Maria Inês Cruz Mello e por que você resolveu pesquisar a coleção formada por ela? É uma história muito fascinante, né, a da Maria Inês, assim. A Maria Inês, ela nasceu começo da década de 60 em São Paulo, capital, e desde muito cedo, assim, ela foi estudar piano clássico. Ela tinha o sonho de ser uma musicista erudita, e realmente ela teve uma trajetória ali que condizia com essa aspiração dela, porque ela, com 13 anos, ganhou um prêmio de composição em música erudita, né? Ela estudou piano clássico por 10 anos e ganhou vários prêmios sucessivos ali dos 13 aos 14 anos. Então, ela era uma musicista erudita promissora, digamos assim. E aí, quando ela foi escolher, né, o curso de graduação para dar prosseguimento aos estudos, ela optou por um curso de composição e regência que ela fez na Unicamp, né, no Instituto de Artes, que é o primeiro curso do Instituto de Artes da Unicamp, né, que hoje em dia já é composto por diversos cursos. E foi nesse período ali, no começo dos anos 80, que ela encontrou, né, o Acácio Tadeu Piedade, que foi companheiro de toda a vida dela, né? E ele estava, eu acho que um ano antes dela, no mesmo curso, e eles se conheceram ali, enfim, e se apaixonaram e continuaram a vida inteira juntos. Aí eles terminaram o curso, né, de composição e regência, o curso de bacharelado em composição e regência, e foram passar uma temporada fora do Brasil. Eles optaram pela Alemanha, né, isso provavelmente tinha relação com esse universo musical que eles perseguiam ali da música erudita, e o Acácio, ele tinha um vínculo lá para continuar os estudos, a Maria Inês não, mas ela, enfim, foi estudar alemão. E aí eles tiveram uma passagem também pela Áustria, moraram em Viena, e por lá eles começaram também a tocar música brasileira, seja na rua, seja em bares. E é muito interessante que ela comenta, né, na introdução da dissertação dela, que esse momento que ela está lá na Alemanha, ela passa a olhar para a música popular brasileira de um outro modo, ela se encontra com a música popular brasileira estando fora do Brasil. Isso eu acho muito interessante, como que tem esses encontros fora de lugar, é bem antropológico, assim. E aí eles retornam no final dos anos 90, 80, 89, mas, né, propriamente, e voltam para morar em São Paulo, que tanto ele quanto ela, as famílias eram de São Paulo, capital. E ali eles começam a fazer vários trabalhos e tudo, neste universo de composição, e a Maria Inês também trabalha com produção cultural, inclusive trabalhou com o Sérgio Lamberti, e ali, em 92, eles têm a filha deles, a Júlia, e buscando, assim, uma estabilidade, eles acabam sendo proprietários e fundando uma escola de música, mas, passado pouco tempo ali, eles percebem que criar uma criança em São Paulo era um pouco hostil, assim, na perspectiva deles. E eles recebem um convite para participar de uma oficina em Florianópolis, no verão, e eles se encantam por Florianópolis, né? E aí, mais do que rapidamente, eles se organizam e vão para Florianópolis sem ter nada certo, simplesmente vão, revendem as coisas que eles têm lá em São Paulo, inclusive a escola de música, e se mudam para Florianópolis, encantados com a Ilha da Magia, e aí, em busca de uma vida mais tranquila, especialmente para criar a Júlia. E aí, o Acácio, em 94, acaba sabendo de uma vaga para professor substituto no curso de música da UDESC, que é estadual lá do estado de Santa Catarina, e ele presta esse concurso, é aprovado, e se identifica muito com a docência, uma coisa que até então ele não tinha muito
planejado, assim, né, como ele fala. Aí ele começa a dar aula na UDESC, e aí ele percebe que para ele seguir uma carreira docente, ele ia precisar fazer um mestrado. E na época não tinha, e ele pensou em fazer, no primeiro momento, filosofia, aí ele também descobriu que não tinha, mas ele acabou encontrando antropologia. E ele achou que dava para desenvolver no mestrado em antropologia aquilo que inquietava ele naquele momento. Eram mais questões filosóficas, mas ele achou que ali teria um espaço para discutir tudo isso. E foi fazer, então, mestrado em antropologia, ali no metade dos anos 90, e aí tem um encontro muito interessante, que ele se encontra com o Rafael de Menezes Bastos, que é um gigante da antropologia da música ameríndia, aposentado lá pela UFSC, e aí é o Rafael quem vai orientar o trabalho de dissertação do Acácio. E ele faz o campo junto aos Iepamassa, que é conhecido também como povo tucano, lá no Alto Rio Negro. E ele conta que ele não tinha de antemão interesse em trabalhar com música indígena, ele estava um pouco na dúvida. E aí talvez tenha tido um pouco da influência e da relação com o próprio Rafael, né, que tem essa formação e fez pesquisa com os povos indígenas, né, xinguanos, Camaiurá. E aí, nesse momento que o Acácio está fazendo o mestrado na UFSC, a Maria Inês, ela passa num curso como professora substituta na UDESC, no mesmo curso que o Acácio já estava atuando, e também, paralelamente a isso, ela faz uma especialização em estudos culturais na UFSC. E é muito interessante, quando ela faz essa especialização, ela passa a perceber que todo o ouvido dela, que é muito afinado para uma música ocidental, era um ouvido surdo para a música do outro, não ocidental. E aí ela fica muito inquieta com isso, né? Ela é uma musicista, formação de longa data, ela não conseguia lidar, não sabia lidar muito bem, né? Ela chega a dizer isso na dissertação, que é um ouvido surdo para a música do outro, né? E essa inquietação que leva ela também para a antropologia. Ela diz que essa faculdade de estudos culturais é um primeiro passo ali para a antropologia, e o Acácio já estava fazendo, eles conversavam muito em casa sobre os referenciais, e ela foi achando tudo aquilo muito interessante, né? E diferentemente do Acácio, ela começa o mestrado em 97, mas ela já tem interesse em trabalhar com música indígena, por conta dessa especialização e das inquietações que essa especialização trouxe. E aí ela pensa, né, tá, eu quero trabalhar com música ameríndia, mas ela não sabia exatamente de onde, né, que povo e tal. E aí ela comenta que num encontro em Florianópolis com o antropólogo estadunidense Anthony Seeger, ele teria sugerido que ela pesquisasse o canto das mulheres, que é o Iamuricumã, que vai ser a grande, onde ela vai se debruçar amplamente na sua trajetória, né? Mas o Iamuricumã é um canto, o ritual das mulheres de vários grupos, né, xinguanos, então poderia, tanto faz, assim, o grupo, né, o povo. E aí, só que na mesma época, começa o mestrado com ela, o Aristóteles Barcelos Neto, vindo do curso de museologia da UFBA, onde ele teve um contato bastante estreito com Pedro Agostinho, no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA, né? Então ele foi assistente de pesquisa do Pedro Agostinho, outro gigante da antropologia, que também pesquisou no Alto Xingu. E aí o Aristóteles já estava bem decidido que ele queria ir para campo, no mestrado, e pesquisar o povo xinguano Uauja. Então, eles acabaram fazendo, digamos, um bem bolado e foram para campo juntos. A Marinês para pesquisar a música indígena Uauja e os mitos, porque isso está muito intimamente relacionado, né, nesse universo alto-xinguano, e o Aristóteles para pesquisar a cultura material. E essa pesquisa de campo, ela foi patrocinada pela Agência de Fomento Baiana, que conseguiu um recurso via o museu da UFBA para complementar a coleção de Pedro Agostinho, que era lá do final dos anos 60. Então, eles acabam conseguindo um recurso considerável,
para formar uma coleção etnográfica, que ia dialogar com aquela coleção que o museu já possuía, né, mais antiga. E, assim, por que que isso é extremamente relevante? Porque você não entra no Xingu se você não pagar uma taxa de entrada considerável. Então, você paga em dinheiro e paga em presente. Então, você tem que levar uma série de objetos industrializados, enfim, que eles solicitam. Então, são miçangas, são anzóis, são linhas de pesca, são tecidos, e, enfim, uma série de artigos que daí, né, também isso deve estar mudando, porque, afinal, né, as necessidades vão sendo atualizadas. E aí, essa grana subsidiou a pesquisa de campo dos dois. E aí, eles fazem a pesquisa para o mestrado, cada um com seus interesses, e os dois constituem uma grande coleção, né? Uma coleção de aproximadamente 280 artefatos. Então, tem de outros povos, tem Meinaco, de outros povos xinguanos, mas majoritariamente é uma coleção Uauja, né, da cultura material Uauja, porque foi onde eles estavam fazendo as pesquisas. E eles foram, assim, eu fico muito espantada com a qualidade da pesquisa de campo, porque eles tanto conseguiram reunir material para as suas dissertações, quanto eles conseguiram reunir uma coleção super completa, digamos, da cultura material Uauja. Então, tem cerâmica, tem instrumentos musicais, tem toda a parte de adornos plumários, enfim, ela é muito vasta, assim. E eles também fizeram toda a documentação dessa coleção em campo, e é, assim, absolutamente uma documentação com grande rigor, assim, metodológico, né? Isso provavelmente porque o Aristóteles, ele vinha dessa formação, né, na museologia. Então, ele sabia muito bem, e tinha passado por um treinamento no museu, né? Então, ele sabia muito bem como fazer isso. Aí eles voltam, né, defendem as suas dissertações, essa coleção vai para o museu em Salvador, e a Maria Inês já emenda um doutorado, e o Acácio tinha entrado um ano antes no doutorado. Nessa ocasião, final dos anos 90, ele já está como professor efetivo de música na UDESC, e aí, no começo dos anos 2000, eles resolvem ir a campo juntos, a Maria Inês e o Acácio, porque, enfim, eles já tinham ali a filha, a Júlia já estava com 9 anos, eles precisavam ir a campo, precisavam fazer os doutorados, e eles resolveram se juntar, né, vamos então juntar as coisas, embora ele tivesse começado, digamos assim, a sua carreira acadêmica fazendo pesquisa com o povo tucano lá do Alto Rio Negro. Então tem essa um pouco mudança de campo por parte do Acácio, essa continuidade por conta da Maria Inês, né, e é muito interessante porque ela comenta na tese que o Atamai, que era o cacique na época, ele fala que ela não poderia estudar as flautas sagradas, porque só homem tem acesso à flauta sagrada, que são as calocá, então que ela devia chamar o marido dela, e foi o que ela fez, seguindo o conselho do Atamai. E aí eles vão em 2001 para campo, em família, então o Acácio, a Maria Inês e a Júlia, que na época só tinha 9 anos, e eles passam, o primeiro momento de campo é coisa de 4 meses, né, então bem intensivo. O primeiro campo tinha durado 8 semanas, esse daí é bem mais extenso, né, porque tem uma outra densidade, e aí eles vão também fazer trabalhos complementares, né, eles comentam que é o complexo ritual Kaoká e Amuricumã, né, porque Kaoká são as flautas sagradas, que só os homens acessam, então quem teve que passar por um treinamento foi o Acácio, quem poderia ver essas flautas era o Acácio, e, por outro lado, a Maria Inês ia pesquisar o canto ritual das mulheres, né, então tinha uma complementaridade de gênero também nessas pesquisas. É muito interessante, porque aqui não tinha patrocínio nenhum para fazer a pesquisa, e eles tiveram que pagar por conta própria a taxa de entrada e levar todos os presentes, então é um campo extremamente caro. Sempre foi, né, um campo bem caro para pesquisar os povos xinguanos, e com ainda um elemento adicional a isso, que o que eles queriam pesquisar é um ensinamento extremamente caro. Então, tanto os indígenas têm que pagar para outros indígenas para aprender esses tipos de ensinamentos, como tocar a flauta, os cantos, etc.,
Então, também se cobra de quem é de fora para ir lá aprender, né? Então, foi um campo caro, então eles tinham que levar dinheiro e tinham que levar muitos presentes, e presentes de boa qualidade. E algo que a Maria Inês chama muita atenção na tese, o Acácio também, é muito interessante porque também as teses, para mim, são documentos, assim, porque eles estão o tempo inteiro falando sobre como isso aconteceu, né? Que faz parte, digamos, do ethos xinguano a troca. Então, se você é civilizado, você troca necessariamente, você é generoso, né? Então, você recebe, você dá e faz parte dessa, e você tem que dar boas coisas. Então, essa coisa da troca e dos presentes faz parte tanto do ethos ali entre eles e entre os povos, eles sempre estão trocando, inclusive, os objetos de cultura material, e com quem é de fora entra nesse mesmo circuito, né, de trocas. E aí, quando eles chegaram, eles deram os presentes, quem divide é o cacique, né, foi o Atamai, que fez a divisão das coisas, mas ao longo do campo eles também foram presenteando coisas, né, que eles levaram, aí coisas industrializadas que eles levaram, e ao longo do campo eles foram recebendo objetos dos indígenas, muitas panelinhas, né, então tem muitas panelinhas cerâmicas da coleção, muitos colares, pulseiras de miçanga, enfim, diversos artefatos, assim, né, diversos objetos, melhor dizendo, eles foram recebendo ao longo dessa pesquisa de campo, e foram reunindo, né, o Acácio, ele reforça que absolutamente nenhum objeto foi solicitado para os indígenas, esses objetos, eles vieram a partir daquilo que os indígenas queriam, achavam que, digamos, valia de ser colocado nessa relação de troca. E com isso, eles acabaram formando um acervo pessoal, né, uma coleção e privada, porque eles guardavam daí na casa deles, eles retornam de campo, né, finalizam as suas teses. O Acácio já dava aula na UDESC, né, no curso de música, a Maria Inês ingressa assim que ela conclui a sua tese, ali em 2005, e no curso de música ela acaba optando por trabalhar também com relações de gênero na música popular brasileira, né, então ela vai fazer uma série de projetos, até para ter uma interlocução maior com os outros professores do departamento, né, segundo o Acácio também rolava um pouco isso, assim. E alguns alunos com os quais eu tive a oportunidade de conversar comenta que assim, essas peças que eles trouxeram de campo também estavam presentes nas aulas, assim, né, tanto da Acácio quanto da Maria Inês. Eles, digamos, um momento mais público naquela ocasião era quando eles usavam esses artefatos nas aulas, né, então os alunos se recordam um pouco disso. E daí, em 2006, a professora Edilene Cofassi, do Departamento de Antropologia aqui da Federal do Paraná, entrou em contato com a Maria Inês, porque no ano anterior tinha chegado como doação para o MAI a coleção do médico Eduardo Canó, de máscaras do Zapapatá e Uauja, né, e precisava de um especialista, digamos, para fazer a curadoria daquilo que viria a ser uma exposição, né, a exposição na ACAI. A Maria Inês fica muito contente com esse convite, de acordo com as lembranças do Acácio, e aí ela vem para Curitiba, e essa exposição ela é lançada no mês de abril, mês de luta dos povos indígenas, em 2007. Então, essa exposição foi montada no Museu de Artes da Universidade, o MUSA, por uma coisa do destino muito maluca. Eu estive na abertura dessa exposição sem ter noção que a minha trajetória ia passar por ela dali muitos anos, né, e eu lembro de ficar muito impactada, assim, com o tamanho das máscaras, porque, para quem não conhece, são máscaras bem grandes e sempre em pares de macho e fêmea, né, que são os bichos, né, os monstros que chamam os apapatai, né, dos Uauja,
Então, é muito fascinante, assim, você observar aquelas máscaras pela grandeza, pela complexidade, né? Especialmente é isso, né? Essa complexidade do que significa, né, para a cultura do povo Auja, né? Que tem a ver com o processo de cura e doença. Então, são rituais que são feitos justamente para superar as doenças, né, dos indígenas. E no retorno dessa viagem, né, de acordo com o que recorda a filha, né, do casal, a Júlia, ela comenta que a mãe, ela tem algumas dores e tal, e começa uma série de exames. E ela acaba, né, sendo diagnosticada com câncer muito agressivo, e ela vem a falecer pouquíssimo tempo depois, né, em 2008, em março de 2008, e o que causou grande impacto, né, em toda a comunidade acadêmica, amigos, familiares, porque ela acaba falecendo bastante jovem, né, ela tinha 46 anos. E daí, nessa sequência ali, acaba que o Acácio, né, então, o companheiro dela, faz a doação para o mar, né. Mas algo que eu queria encerrar para falar da trajetória da Maria Inês é que em 2012 o Acácio recebeu uma ligação, né, de uma indígena, o Auja, uma filha do Atamai, que era o chefe na época, né, que eles estiveram em campo, convidando eles para o Quarupi, na verdade os Auja chamam de Kaumai, do Atamai, e fazendo um convite se eles poderiam fazer o Kaumai em homenagem à memória da Marinês, né. O Acácio comenta que para ele foi motivo de uma emoção profunda, porque ele não tinha sabido, né, de nenhum ritual do tipo para um não indígena, né, então ele ficou muito lisonjeado, e no ano seguinte ele, a filha e uma amiga francesa voltaram para o Xingu, então foi, né, a única vez que ele voltou, depois do campo que eles fizeram, para o doutorado, e ele comentou comigo que foi de uma emoção, assim, muito profunda, né, e como que isso, assim, encerra, né, provisoriamente, e marca muito essa relação dos indígenas com a Marinês, né, digamos, mostra esse vínculo que foi muito forte, porque senão, afinal, talvez eles não teriam feito esse convite, né, então, só de fazê-los, você já tem um pouco da dimensão do que foi, né, para os indígenas a relação com a Maria Inês, né, e só algo que eu também não tinha comentado quando eu falei do campo dela, ela, como musicista, enfim, ela tocava e ela cantava com as mulheres, ela, né, pela coleção, os materiais da coleção, a gente vê diversas fotos dela dançando com as mulheres indígenas, enfim, então ela realmente estava ali, né, pertencia nesse sentido da entrega, de se envolver e estar comprometida, né, com aqueles indígenas com os quais eles estavam pesquisando. A coleção, ela foi doada, né, pelo viúvo da Maria Inês, o Acácio, em 2 momentos. Ela teve uma primeira doação um pouquinho menor em 2009, né, foram doados coisa de 50 artefatos, né, e ali eram assim, braçadeiras, pau de cavoco, enfim, né, alguns, não muitos artefatos, nada, absolutamente nada de cerâmica, né, algumas coroas trançadas, e não havia nada de cerâmica. Nesse meio tempo, assim, o Acácio foi para a França fazer um pós-doutorado, e quando ele voltou, ele achou que fazia sentido doar o restante da coleção, né. Ele comenta que essa coleção, digamos, né, esse acervo privado, estava dentro da casa dele, fechada, ninguém via, e ele achou que não fazia muito sentido aquilo, né, então, que seria interessante, né, doar para o museu, onde, enfim, mais pessoas pudessem ter acesso àqueles, né, aqueles artefatos e conhecer um pouco mais desse universo.
e aí ele acaba fazendo a doação, né, do restante do que ele tinha em casa, e ele comenta que ele, né, foi basicamente tudo que ele tinha, com exceção de algumas coisas mais afetivas e tal, dele e da Júlia, né, e daí nessa segunda doação, que aí vem muita cerâmica, né, 30% da parte de artefatos é de panelinha cerâmica, panela ou panelinha cerâmica. Não tem as panelas bem grandes, né, que os Walge, eles são bem exímios ceramistas, né, e essas panelas grandes, assim, são disputadíssimas, né, no circuito de trocas xinguano, né, mas não, são panelas menores, né, uma parte zoomorfas, então, no geral, né, animais daquele universo deles, mas é também interessante que, por exemplo, tem uma panela que é em formato de galinha, né, segundo a Laura me contou, né, tudo, digamos, tinha a ver com essa relação mesmo, né, porque os não indígenas gostam muito de comer galinha, o que não é tão frequente entre eles, então eles fizeram especialmente para presentear, né, a família de antropólogos. E junto com essa coleção que vem muita cerâmica, o Acácio também doa todo o material de pesquisa da Marinês. Então, essa é uma parte, assim, que eu considero riquíssima, porque tem os diários de campo, né, tem cadernetas com anotações, assim, um pouco menos sistematizadas, mais breves, aí tem centenas de fotografias, são mais de 1000 fotografias, né, todas já reveladas, e dessas fotografias, muitas fotografias de ocasiões rituais, porque afinal eles foram pesquisar a música, né, então a música está dentro desse circuito, né, de rituais xinguanos. Também tem os rascunhos, né, das fichas de identificação das peças que foram para o museu da UFBA, então tem muitas fichas, e essas fichas são bastante interessantes, porque tem detalhes, assim, sobre a identificação de cada uma das peças, né, inclusive desenhos feitos pela Marinês em campo, com notações das partes dos artefatos, por exemplo, de uma flauta, né, que tem toda uma complexidade de partes, em língua indígena, então ela foi bem sistemática para fazer essas identificações, enfim, né, é um material bem interessante, e que também me ajuda na identificação, né, da coleção que hoje está no MAI, né, que não teve uma identificação prévia. Para além disso, tem muita fita cassete, CD e DVD, né, porque o grande, digamos, foco da pesquisa deles, né, foi ficar gravando as músicas e as narrativas dos rituais, né, e transcrição de entrevistas, né, então eles também dependiam de indígenas intérpretes, né, porque muitos Uau já não falavam o português, né, no começo dos anos 2000, né, eles precisavam de muita gente fazendo esse trabalho da tradução para eles. Então, também tem um material iconográfico lindíssimo, né, que em papel canson, então, eles pediam para os indígenas desenharem, né, então tem muitos seres míticos, né, ali desenhados naqueles papéis. Eu acho que é mais ou menos isso. Também tem vários recibos e tudo do campo que ela fez lá nos anos 90, né, e foi patrocinado pela Agência de Fomento Baiana, então tem muitos documentos burocráticos, assim, alguma correspondência com a diretora do Museu da Bahia, Ana Maria Gantois, enfim, digamos assim, é todo um material documental, né, de pesquisa mesmo,
né? E é um material riquíssimo, assim, muito, muito valioso. Então, a coleção ela é complexa por conta disso, né? São suportes diversos, não dá para olhar só para os artefatos, né? Quando eu comecei, por exemplo, eu imaginava que aqueles documentos diziam respeito àquela coleção, mas não é nada disso, né? Está falando muito mais da pesquisa que eles realizaram, e ainda mais particularmente ela, né? Porque o material de pesquisa, em grande medida, é dela, né? Os diários são dela, do que enfim, fazendo qualquer tipo de registro sobre aqueles artefatos. O que difere a coleção Marina Cruz Melo de outras coleções de artefatos indígenas? Então, quando eu comecei a pesquisar, assim, eu observei, né, digamos, uma falta, entre aspas, né, de alguns artefatos, assim, de grande prestígio da cultura material auge, como as máscaras, as flautas sagradas, as cerâmicas, né, mais imponentes, que são as cerâmicas que chega a ter 1 metro mais de diâmetro, que são pintadas com os grafismos auge e tal. E na coleção dela não tem nada disso, né? O que revela, o que mostra, né, claramente é essa não intencionalidade na coleta. Não houve uma intencionalidade na coleta, né? Assim como a Cássio procura reforçar, os objetos eles não foram solicitados em campo, né? Os indígenas foram trazendo aquilo que eles achavam que, enfim, poderia ser trocado, sei lá, por um tanto de pilhas, que para eles era interessante naquele momento, ou pelas camisetas que eles levaram de futebol quando eles chegaram, enfim, os indígenas iam trazendo conforme lhes parecia interessante. Então, assim, não teve uma encomenda, né? Sei lá, aquilo que parece mais vistoso da cultura material auge, ou que é de maior prestígio, principalmente no universo museológico, assim, né? Então, não tem, né? E, assim, isso me chamou a atenção e eu fui refletindo que justamente por isso, né? Essa coleção, ela fala muito mais sobre a relação dos antropólogos em campo do que sobre a cultura material auge, né? Justamente por conta dessa forma como esses artefatos eles foram chegando para os pesquisadores, né? Então, e isso é interessante porque a Maria Inês, por outro lado, ela acabou tendo uma formação, ainda que não muito formal, né, nesse universo da cultura material, a partir do momento que ela constituiu uma coleção antes dessa, né, que foi para o Museu da Bahia. Então, digamos assim, ela teve essa formação por parte do Aristóteles, enquanto companheiro ali de campo, né, que tinha uma preocupação e uma formação na sistematicidade desses dados e o que poderia ser coletado para ser expressivo da cultura material auge, né, mas, digamos, isso não foi a tônica dessa outra constituição, né, dessa outra coleção, tanto que ela é muito diferente dessa coleção da Bahia ou de outras coleções que foram formadas, como, por exemplo, o Aristóteles Barcelos Neto, ele também formou coleções, né, aí sob encomenda para outros museus, né, inclusive museus europeus, como o Museu do Quebranly, né, e o Museu de Etnologia em Lisboa, né. Então, guardam diferenças bem consideráveis, assim. É comum encontrar nos museus coleções feitas por mulheres antropólogas? Então, é comum sim, né? Só que talvez a gente não conheça tanto pela falta de pesquisas, né, sobre essas coleções nos museus, e aqui eu gostaria de destacar, especialmente nos museus universitários,
né, que tem esse caráter mais científico, enfim, os museus que estão nas universidades, se a gente for pensar aqui no caso brasileiro. Mas, desde que a antropologia, digamos assim, surgiu, se a gente pensar na antropologia moderna, a partir das primeiras décadas do século XX, né, as mulheres sempre estiveram em campo com outros antropólogos, ou sozinhas, enfim, né, no primeiro momento, eu penso que majoritariamente com equipes, com outros, né, profissionais, seja no Brasil, seja, né, nas outras tradições, a francesa, a britânica, a estadunidense, mas não, assim como a própria história da disciplina, né, eu penso que as mulheres elas foram um tanto quanto invisibilizadas, assim, né, neste processo. Então, as próprias coleções, elas também marcam um tanto, né, desse apagamento das mulheres, né, na história da disciplina no geral, mas também, né, na própria autoria dessas coleções. Mas se a gente for, enfim, não muito longe, sei lá, o MAI da USP, aqui, né, do MAI UFPR, a gente vai ver que diversas coleções foram, sim, formadas, né, e levam o nome de antropólogas ou arqueólogas, enfim, outros profissionais também, naturalistas, enfim, e vários nomes, e aqui eu, né, para citar, assim, brevemente, né, cito, no caso do Museu da USP, a Vera Coelho Penteado, né, que tem, inclusive, uma coleção bastante expressiva do povo Auja, que é o mesmo povo que a Maria Inês e o Acácio pesquisaram, uma outra coleção bastante significativa e relevante, né, da etnologia indígena, é a coleção formada pela Lux Vidal, ao longo de décadas de pesquisa com os xicrim, né, talvez faltem mais pesquisas, né, sobre as coleções do que dizer que não tem coleções formadas por mulheres, né? Pelo menos no que se refere ao universo da antropologia. Bom, eu quero aproveitar para agradecer o convite, né, da equipe do MAI para falar sobre a pesquisa, e aproveito a oportunidade também para agradecer todas e todos e todes que têm contribuído para a realização dessa pesquisa, em especial o Acácio e a Júlia, família da Maria Inês. Muito obrigada.